Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje, dia 22 de abril, nós tivemos uma abertura muito bonita, assim, muito clássica, né? Com um fechamento de gap. Na verdade, a abertura foi praticamente do lado, né? Olha aqui, ó. A gente teve essa primeira abertura acima, né, do caixote, do fechamento. Então, ele vem e faz uma venda, rompendo o fundo, né? Fica abaixo dos 50% do dia. Aliás, o primeiro candle do dia. Só que ele não perde, gente, o caixote do fechamento, tá? Ele não perde. Ele faz uma venda, ele bate aqui e ele sobe como se fizesse um pullback. Ele tenta de novo, ó. Tá vendo que ele deixa bastante pavio? Aqui nessa região. Só que quando ele faz esse movimento de rompimento de topo com o corpo do primeiro candle, aqui um aviso para nós que o mercado será de reversão, tá? Ou seja, ele vai escolher um lado, ele vai fazer um fundo ou um topo e depois ele vira a mão contrária. Então a gente tem uma possibilidade, né, de trabalhar tanto na compra quanto na venda. Depois ele vem aqui, deixa eu só excluir isso aqui. Depois do mercado ele vem aqui nessa região. Eu vou excluir porque é caneta, né? E a caneta não ficou legal. Então, quando ele faz esse pullback, tá? Ele segue sem perder a mínima e ele faz aqui, chamamos de movimento de indução. Ele induz todo mundo a comprar nessa região, tá? Principalmente aqui, onde ele dá uma microlateralizada. Só que aí ele faz esse topo e ele só deixa pavio, né? Deixa pavio e volta. Então, aqui, quem comprou tem que sair da compra, tá? Não adianta segurar, porque ele já não fez uma estrutura boa, né? Uma estrutura compradora boa, né? Então, aqui é como se ele tivesse criado uma região de POI. Então, ele abre com gap de alta, faz um fundo, não perde o caixote de fechamento, não faz uma estrutura de venda, volta a testar, também não ganha o topo, deixa pavio, deixa uma pontinha de corpo para cima. Então, ele rompeu o primeiro candle na mínima e na máxima, né? A gente sempre olha assim dentro dos 10 candles essa estrutura. Depois ele volta, deixa mais um pavio para baixo, volta, sobe, a presença do comprador, sobe, deixa uma estrelinha, um spinning top aqui, a gente vende. O que a gente tem que observar é essa estrutura em M que ele faz aqui, tá? Ela gera um POI. Por quê? Porque ela fez uma briga bem grande, né? Ó, o preço ele briga nessa região, ó. Ele faz aqui um N, ó. Ele não ganha a região, mas ele faz a sua estrutura compradora. Então, quando o mercado tem uma briga a ponto dele criar, ou ele tenta fazer um W também, né? Se for pegar o candle aqui desde a sua abertura, ó, é como se ele fizesse um W. Ó, só que a questão é aqui que ele não deu a continuidade. Então, como ele não dá a continuidade para esse W, o que a gente tem que olhar? Se essa perna do W, o mercado não se apropriou dela para criar a estrutura vendedora. Então, como que isso acontece? É quando o mercado ele vem numa região de mínima, faz um spinning top, né? Faz um meio, faz um topo menor e aí ele desce. Pode lateralizar um pouco, não tem problema, mas o mais importante é que ele vá rompendo os fundos, tá? Então, é isso que acontece quando a gente tem esse roubo da estrutura. Então, eu tenho uma região de POI aqui,
bem importante. Por que é uma região de POI? O que eu falei para você sobre região de POI? Point of Interest é o ponto de interesse do preço. Essa região toda deu muita briga entre compradores e vendedores. Quem ganhou? O vendedor, tá? O vendedor ganhou a partir do momento em que ele vai perdendo regiões. Ele perde o 50% do primeiro candle do dia, né? Nessa linha aqui branca mostra essa perca, né? Ele faz também, até deixa eu só colocar uma coisa aqui, ó. Aqui. Esse POI foi no rompimento, né? Então, seria aqui ele, tá? Ó. Exatamente. Então, o que acontece aqui no dia 22? Então, nessa região aqui de abertura, que ele deu essa briga, né? Então, esse POI aqui, que é do dia 17, que eu acredito eu foi testado aqui. Daí, aqui nós vamos botar o nosso sinal vendedor. E aqui a gente vai arrumar ele, que ele ficou bem torcido. Então, o POI que nasceu aqui, no teste, né, do M, ele foi testado aqui. Ok. Agora sim, agora ficou tudo perfeito. O que a gente tem aqui, então? A gente tem uma geração de um POI do dia, tá? Então, e normalmente eu deleto o POI que foi pago, eu acabo tirando da tela. Mas para fins de estudo, eu vou deixar para vocês, né, do ponto que ele iniciou, do ponto que ele pagou. Aí fica melhor para a gente estudar. O que eu falo para vocês em relação a essas regiões de interesse? Que são regiões de briga, né? Eu queria uma estrutura compradora, mas no final a venda ganhou, né? Eu me aposto, às vezes, né, de uma aba para criar minha própria estrutura. Eu viro a estrutura, viro a mão. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a não persistir. Quando você observar que o mercado, que ele virou a mão, você não pode persistir, né? Tem que virar a mão junto com o mercado. Exatamente por isso, tá? Então, aqui eu tô mostrando que foi um candle de reversão, porque esse candle aqui, ele deixou um corpinho para cima do pavio, né? Ele rompeu, né? O nosso candle fechou com um pouquinho de corpo, então isso tudo conta. Aqui a gente tinha inicialmente uma estrutura compradora, virou vendedora. Aí aqui a gente vai ter um POI. O POI, ele tá coincidindo, gente, com 50% aqui da abertura e do dia, tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu não sei o que o mercado aonde ele vai abrir amanhã, eu vou colocar ele aqui nessa região, esse POI, e vou escrever a data de hoje. Então, como eu não sei onde ele vai terminar, ó, eu vou colocar ele aqui e vou botar a data do dia 22, tá? Então, vocês têm que observar ele amanhã. O que eu posso fazer também para ajudar, é botar a cor, talvez um azul, para se diferenciar, né, das outras linhas. Então, vamos lá. Mercado abriu aqui no gap, fez um gap de alta, abriu acima do contraste de
fechamento, mostrando a força compradora já na abertura. Ele não perde, então, inicialmente o fundo, né, do caixote, fecha o gap. A tendência do dia anterior, a macro, era compradora. Então, a gente tem que ficar atento a isso, macro compradora. Por quê? Porque quando ele fecha o gap e ele fecha o gap de uma região compradora, o que que a gente faz, gente? Vocês lembram? Fechou o gap, a região é compradora, a macro é compradora? Não é marco, é macro. A macro tendência era compradora, eu devo comprar, tá? Então, eu já compro aqui. Esse é o nosso trade de abertura, que é uma coisa. O trade de abertura é isso aqui, né? Eu vendo o rompimento do primeiro candle, e se ele não ganha o caixote de fechamento, eu viro a mão na compra, tá? Então, aqui ele já pagou. Aqui uns 200 pontos, mais 300. Aqui, só aqui ele já pagou 500 pontos, tá? Nessa viradinha de mão aqui de vocês. E depois, aí que ele vai começar a formar uma estrutura. Então, esse primeiro V, a gente anula ele, né? Esse foi o trade da abertura. Agora, tem que observar se ele vai seguir já de imediato uma tendência compradora, ou o que ele vai fazer? Se ele rompeu a mínima, ele pode criar uma estrutura vendedora. Se ele rompeu a máxima, ele pode criar uma estrutura compradora. Como ele está fazendo candle de reversão, no primeiro candle, ele pode dar primeiro a venda e depois a compra. Mas isso não significa que essas operações ocorrem no momento, na sequência e na ordem exata do seu rompimento. A gente já viu acontecer do mercado perder a mínima do primeiro candle e depois perder a máxima nessa ordem, porém primeiro o mercado vai fazer um topo, para depois sim fazer um fundo ali de 2, 3 mil pontos, né? A gente já viu isso acontecer. Então não existe assim uma ordem, assim, e sim uma bandeira, reversão, candle de reversão. É o primeiro candle do dia rompendo a mínima e a máxima. Macro compradora, então vamos observar aí a estrutura. Então ele induz o pessoal que está começando a aprender de estruturas, que ele faz um fundo mais alto aqui nessa região, né? Fundo menor, fundo maior, não rompe o fechamento do preço, a mínima, né? Não rompe esse caixote, então ele já induz o pessoal a recomprar aqui, né? E aí muitas pessoas vão segurar essa compra, porque sim, nós tínhamos alvos lá para cima, né? Nós tínhamos esses alvos. E aí ele induz as pessoas a comprar. O problema é que a POI dessa região é um ponto de frenagem e de decisão do preço. Como toda POI, vai existir uma frenagem e uma troca ou uma montagem de uma nova estrutura. Como toda boa POI, o preço ele pode formar uma estrutura ou reforçar a estrutura que já existia. Então, aqui, ó, ele tem uma estrutura compradora, ele transforma ela numa estrutura vendedora. Nem sempre isso acontece, ele pode começar uma nova estrutura compradora em cima dessa, né? Simplesmente porque ele chegou numa região de briga, né? De ponto de interesse de briga, tem de compradores e vendedores, é um ponto em comum essa região, né? E esses pontos, eles funcionam muito melhor que suporte e resistência, que muitas vezes não são respeitados, né? Então, se você for tradear só suporte e resistência, você vai ver que o preço, ele não vai, assim, ponto a ponto, né? Ele não vai no topo e nem no fundo, naqueles pontos. Ele sempre vai passar um pouco. Por que ele passa? Porque ele está buscando apoio, que é o ponto, né, de interesse. Bom, vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Poxa, ele está acima do primeiro candle do dia, ele foi buscar fazer uma estrutura. Não posso dizer que é uma liquidez, mas não deixa de ser. Por quê? Ó, se nós formos olhar para o fechamento em si, tá? Nós tivemos uma região de acumulação. Essa região de acumulação que o preço terminou antes do feriado, ele fez das 4 da tarde toda essa estrutura aleatória, sem respeitar a tendência lateral, até às 6 da tarde. Ou seja, não teve nenhuma tendência. Quem comprou depois foi estopado na venda e quem vendeu depois foi estopado na compra. Então, isso gera pontos de liquidez em cima e embaixo dessa lateralização.
É como se existisse aqui um novo caixote, né? Um caixote dentro do caixote. É como se existisse aqui um segundo caixote maior e as extremidades têm o stop da galera. Quando o mercado sobe para buscar esse POI e fazer uma estrutura, se ele der sequência, é porque ele veio buscar liquidez que estava em cima da lateralização. Só que como todo bom trade entende, mercado, smart money, que existe estrutura compradora, liquidez em cima e embaixo de todas as lateralizações, exatamente por causa disso, pelos stop da galera. Então, essa região de acumulação, ela tem liquidez em cima dela e embaixo dela. Quando o mercado vem buscar essa POI, ele pode estar só vindo aqui para pegar essa liquidez para reverter e depois descer. E é o que ele faz, né? Ele pega a liquidez de cima e quando ele rompe aqui essa região, ele busca a liquidez de baixo. Então, essa liquidez foi paga e foi pega aqui, né? Esse caixote acabou sendo pago na abertura. Então, essa acumulação toda já foi quitada, né? Já pegou a liquidez dela. Então, o dinheiro no bolso, vamos lá. Agora ele lateraliza um pouco e aí ele segue na venda. E ele continua fazendo toda a sequência, ó. A vendedora, ele confirma a sua venda. O que é confirmar a venda? Eu sempre gosto de comparar a venda com essa estrutura do raio, né? Ó, ele vem, faz um topo, ele vem de novo, faz um topo, vem de novo, faz um topo, faz um topo. Ou seja, é como se fosse um raio, né? Como se fosse isso aqui, né? Isso é uma tendência bonita, vendedora. Que os topos, ó, os topos e os fundos, ó, os topos e os fundos são cada vez menores, né? Toda vez que ele para criar um ponto ali, ele, ó, topo, toda vez que tu olhar os topos, tu vai ver que eles estão menores que os anteriores, mais baixos, cada vez mais baixo que o anterior. Isso os fundos também. Então, isso mostra uma tendência bem grande para a venda. Aonde vender nessa região, tá? Pode ver também que depois ele formar um M, ele tenta formar um novo M aqui, né? Ele tá sempre, ó, aqui ele sempre tenta formar um novo M. É a mesma coisa, ele tá confirmando a força vendedora, ele tá confirmando a sua estrutura vendedora. Então, qual era o alvo, né? Bom, a gente tinha aqui uma região de POI aqui, né? Que o preço volta, ele sente ela, tanto que ele faz esse V em cima dela, ele vem, aí ele dá sente ela, volta para cima, volta para baixo e faz o pullback de novo nela, ó. Depois ele volta. Ou seja, ele sente essa região muito. Mas ele segue na estrutura vendedora, fazendo topos menores e fundos menores. Depois desse primeiro POI que ele passou por ele, nós tínhamos um ponto de frenagem do preço, que é a região que eu tinha dito para vocês na última quinta-feira, na última aula, que era uma região que ele poderia descer, fazer um pullback se subir, ou que se ele fosse escolher descer, né, ele poderia chegar em fundos maiores. Ok, e o que o mercado faz? Ele vai na região de bola, né? Então, a gente tinha dois pontos de frenagem da venda, ou no 50% do dia anterior, ou na região de bola. E sempre observando onde estava a média de 200, estava acima, a VWAP também do dia era importante olhar, né, onde é que ela estava. Então, nós tivemos essas regiões, né, para olhar o preço, vamos dizer assim, né. Bom, ok. Seguindo então. Bom, seguindo. Quando a gente falou para prestar atenção nessa região de possível frenagem do preço, o que eu tenho que olhar? Quantas barras de amplitude o mercado pagou? Por quê? Porque nós aprendemos no método Trades Prósperos que o mercado do índice paga de 3 a 4 barras e do dólar paga, aliás, o mini índice paga de 4 a 8, né? E que o dólar paga de 3 a 6. Ok, então aqui a gente pode considerar que ele pagou uma barra para cima quando ele fez na sua amplitude, ó.
ele abre em cima e desce, criando essa amplitude de topo, amplitude de topo fundo. Então, ele desce e cria ela. Depois, ele fica no zigue-zague, né? Ele sobe, desce, sobe. Aqui eu poderia considerar a contagem, né? Ele cria amplitude para baixo, sobe, paga uma, desce, paga duas, sobe, paga três, tá? Aqui ele já pagou 3 barras depois de ter feito essa amplitude. Aí ele desce, paga 4, paga 5, paga 6, tá? Pagou 6 barras já. O que que ele faz aqui nessa região? Se eu colocar o Fibonacci da amplitude da barra 3 para a barra 2, eu vou observar que ele está rejeitando a região de 23,6, tá? Exatamente essa região. Como ela é menor de 25, aqui há uma regra. Se a tua rejeição é menor que 25 ou está em cima, exatamente em cima, de uma daquelas 3 regiões de Fibo, o 38, o 50 e o 68, aí nós temos uma reversão padrão de Fibonacci. Caso ele não consiga executar nem 25%, ele já volta, já cria estrutura de volta. Aqui eu tenho que observar se existe o order block comprador, que no caso está aqui embaixo, né, o position. E aí, o que que o mercado faz? Se tem um order block comprador, se fosse o caso, o mercado faria esse movimento. Ele viria, não faria nenhum tipo de repique e já voltaria, como a gente já viu acontecer, né? Mas nesse caso, ele não chega aqui nessa região de order block. Ele faz o seguinte, ele faz um fundo e depois ele vem no fundo maior e ele volta nos 23,6, tá? Então, vocês podem botar o Fibo de vocês. Quando ele volta em que formato? Em formato de um W fake, né? Por que um W fake? Porque o W verdadeiro, ele tem um primeiro fundo maior e o segundo menor, e aqui. E depois ele volta para fazer reteste aqui nessa região, que pode ser também considerada daí um segundo ponto de entrada, principalmente porque ele pode bater aqui no reteste e voltar, né? Ou bater aqui e fazer aquela estrutura compradora. Pode ser também. Então, o W original, o nosso padrão ouro é assim. Esse aqui é o espelho dele, né? Ou seja, ele existe como um fake porque a função dessa estrutura ainda não era romper a abertura, não era romper topos anteriores. A primeira função era subir até alinhar o preço com a abertura ou com a média, a primeira média que a gente tem aqui, tá? Então, o que que a gente faz? Se eu quiser virar a mão na compra, eu viro, mas já sabendo que ele não vai romper ainda a estrutura. Ele tem que criar uma estrutura compradora bem estruturada, né? Então, ele faz o W fake, sobe, ele ganha a média a 50%, testa a nossa média de 200, ele deixa um candle de reversão no topo, um spinning top, ele desce fazendo estrutura vendedora, ó, né? Toda vez que volta faz essas casinhas, esses triângulozinhos, cria um fundo também muito bem estruturado, com candle de rejeição, uma estrelinha aqui no fundo. Esse pullback que ele dá é em cima dos 50% do dia anterior, né? Ou seja, ele respeita bastante essa região dos 50% do dia anterior e volta a subir. Quando ele volta a subir, aí ele cria o W perfeito para o nosso rompimento. E aí ele rompe os 50% do dia e volta para fazer o reteste. O reteste ele não faz aqui no W, ó, o reteste dele. Não faz aqui. Olha que lindo, ele faz o reteste em cima do primeiro candle do dia, nos 50%. Então, aqui ele dá mais uma chance, né? Quem não comprou aqui, aí compra aqui, né? 50% do dia. Olha que mercado interessante, né? Tá, beleza. Aqui ele constrói uma POI, mais uma. Então, a gente vai ter, ó, olha como é interessante, a POI da abertura com a POI da compra, né? A POI da venda com a POI da compra. Então, em um momento o vendedor venceu, agora é o comprador que está usando a mesma região.
vem e faz o reteste. Então, a gente pode ter também o reteste fazendo parte dessa POI, né? E aí, o mercado agora que tá com uma estrutura boa, deve ter agressão, deve ter volume, deve ter tudo. Então, ele vai aqui, ó, ele ganha o topo da abertura, primeiro topo do dia. Tá, e agora, o que a gente faz? E pode ver que ele cria, né, ele vai criando aí seus N's, suas estruturas compradoras. Nós vamos entender onde é que o preço está indo, porque ele já ganhou. Neste momento, ele saiu, porque até então o preço estava dentro do preço. Agora ele rompe a máxima do dia anterior, né? E ele não tinha rompido a mínima do dia anterior, ó. Tá aqui embaixo a mínima do dia anterior. Ele reverte antes disso. E ele vai lá para as máximas agora. Foi no fundo, não deu certo, agora vem para o topo. Quando ele chega nesse topo, tá? Aí depois a gente tem que olhar outras estruturas aqui para marcar outros pós, tá? Aqui eu tenho uma dívida, enfim. Então, aqui nessa região, olha onde é que ele vem fazer a sua volta, né? Ele chega e faz esse topo, depois ele volta a cair. E volta para a média de 200. Ele rejeita quem? Os 38,2, ó. Exatamente os 38,2. Como que tu calcula isso? Tu pega a amplitude, né? Onde já tá ali no TP marcações, e traça a FIBO e vai aonde o preço foi, tá? Faz aquela linha, né? É importante fazer essa linha aqui de pivô. Se ele perder, aí tu entra no reteste, ele vem aqui, ó, no reteste, vende no reteste da perda do rompimento dessa região, né? Observa se ele faz um M, que nem ele fez aqui, vende aqui também. Então, aqui a gente tem uma nova POI, tá? Nova POI do dia de hoje. Então, a gente vai copiar essa aqui e vai jogar para cima. Essa POI que a gente tem no dia de hoje. Mais uma. Beleza. Chegando nessa POI do dia de hoje, dessa região aqui, a gente vai olhar para baixo. Pegou, negou, foi lá, rompeu a média 200, ficou lateralizando, criando uma estrutura em canal para cima. Aqui ele deixa uma dívida, tá? E cria uma estrutura compradora. Rompimento, coincidiu com esse POI que foi gerado. E estrutura na mesma região, ó, amplitude mais 3, amplitude mais 2, na mesma região entre a 2 e a 3, a gente coloca um Fibonacci, né, de 0 a 100, e vai observar o que o topo fez. E o topo nega os 61,8, ó. Ou seja, ele não consegue chegar no 78. Se ele fica acima do 78, o que acontece? O que acontece se ficar acima dos 78? Ele pode ir a 100. Como ele não ganha essa região, a gente pode virar a mão na venda também nesse caso, tá? Isso é importante porque o Fibonacci te dá mais segurança, tá? Aí, mercado da última venda do dia, lateraliza e aí encerra aqui nessa região. Que eu vou dizer assim para vocês, ó. Não tem uma estrutura assim tão maravilhosa que ele tenta fazer um W, ó. W, fundo, topo, fundo mais alto e topo. Aqui ele faz esse W bem bonito. Esse W bem bonito pode nos levar a considerar o quê? Que ele pode abrir amanhã com gap de alta, se o preço entender, né, que é importante, ainda pegar a liquidez dessa região. Aí nós vamos observar aonde é que tem um POI aqui em cima que ele pode estar fazendo. Aqui ele faz uma venda, depois ele dá compra. Aqui ele faz uma venda, aí ele dá compra. Aqui ele faz uma venda, lateraliza e aí ele faz uma compra. Então, aqui eu tenho vários pontos de interesse do preço. Quando eu tenho vários pontos acumulados, o que eu gosto de fazer? Eu crio um caixote nessa região, né, que tem todos esses pontos. E eu gosto de usar, então, 50% dessa região como uma referência para um POI, tá? Por quê? Porque eu tenho vários. Então, eu venho aqui, copio esse POI e jogo ele para cima. Aí, deixo aqui no 50%, tá? É uma forma mais fácil de marcar. Então, tu vai ver que às vezes o suporte e resistência, ele não vai só no topo ou no fundo, ele vai na região de 50% de algum ponto interessante ali do preço, para o preço, tá?
Então, aqui ele deu essa compra também bem estruturada, né? Rompeu topos anteriores. Aí chegou aqui e rompeu a máxima do dia. Essa compra foi uma confirmação. Ele deixa uma dívida aqui nesse caixote. E aí termina com isso tudo. O que ele pode fazer amanhã, tá? Ele pode... aí nós estamos com a POC de hoje aqui embaixo, tá? Passando aqui. Isso aqui é a POC de hoje. Deixa assim. Tá, beleza. Bom, ele tá com essa pequena dívida aqui. O que a gente pode fazer, então? A gente pode esperar ou sugerir, né? Que o preço abra em gap de alta devido a essa estrutura em W, que ele abra em gap de alta e depois ele troque aí a sua estrutura, né? Sua estrutura fazendo assim. E aí ele vem e rompe e vai buscar regiões lá para baixo. Isso é uma sugestão, porque ele tem, como todo bom canal, né? Ele tem liquidez em cima, tem liquidez embaixo e ainda tem liquidez nos topos, tá? O que ele pode fazer depois que ele pegou a liquidez aqui de baixo? Ele pode criar a estrutura e voltar a subir. Então, o que ele pode fazer? Ele pode testar o rompimento da máxima do dia anterior. Então, aqui em cima dessa região, ele pode trocar a estrutura, né? Troca a estrutura para uma estrutura compradora. Se ele quiser, também, tá? Então, a gente tem duas estruturas aqui. A gente tem uma estrutura vendedora, se o mercado abrir aqui, e depois a gente tem que observar se ele não vai fazer, inverter essa região para compra, porque ele veio aqui com a missão de buscar a liquidez desse fundo e testar o rompimento da máxima do dia anterior, tá? Mas tudo isso vai ser levado em consideração se o mercado abrir aqui, tá? Então, a gente marca lá qual é o último topo e último fundo, topo e fundo, ou fundo e topo do caixote do fechamento, né? Nós temos como topo aqui e como fundo aqui. Então, esse aqui é o nosso caixote do fechamento. A gente marca essa região, pode preencher elas para facilitar. Marca essa região. A gente tem aqui liquidez em cima e liquidez embaixo, porque muita gente vendeu nessa região, ele comprou, então ele já estopou e já pegou liquidez de cima. Vocês concordam? Que quem vendeu aqui já foi pego essa liquidez aqui, ela já foi pega? Essa liquidez aqui no fechamento do mercado, ó, no fechamento ele já buscou ela. Então, qual é a liquidez que falta pegar, no caso? A liquidez do fundo. A liquidez que falta pegar. Que é essa aqui. Liquidez do fundo, tá? Que é essa aqui. Por isso que eu digo que como ele tem essa dívida aqui, ó, que é desse pavio, ó, tá vendo? Que ele tem que dar o contrabalanço no mercado. Então, existe essa dívida aqui, tá? Então, ele pode vir buscar ela numa venda, tá? Fechar ela, tá bom? Fechar ela, fazer o teste e tal e subir. Isso se ele abrir acima dos 50% do dia anterior, tá? Então, a gente vai monitorando assim. Então, assim, espero que tenha ficado entendido para vocês. Que sempre que o mercado vai ser comprador, ele pode fazer um fundo antes, né? E quando ele for vendedor, ele pode fazer uma compra antes para fazer o que a gente chama de indução, né? Outro ponto que tem liquidez. Aqui também a gente tem liquidez, tá? A liquidez desse fundo não foi pega ainda. Então, eu posso marcar a liquidez desse fundo. Ó, ele ainda é uma dívida aqui. Tem essa região também aqui que ele pode vir. O que mais que eu vejo de liquidez? Aqui o pessoal foi estopado aqui. Eu acho que era isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o TP marcações da tela, pra gente olhar o gráfico mais limpo. Ó. Então, aqui deu uma compra bem estruturada.
seguiu subindo, foi ganhando regiões, ganhando amplitude, chegou bem na região de reversão, volta, faz uma estrutura, deixa esses pavis para contrabalancear, compra, depois vende, e era isso. Essas aqui são as estruturas possíveis. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou puxar para cá, mais para cá esse POI, e aqui também, porque eu não sei que horas que o mercado vai pagar eles, né? Então, a gente deixa ele bem esticadinho. E a POC também. E depois vocês usem todas as estruturas que vocês podem usar possíveis, tá? Para vocês verificarem regiões de interesse de preço, regiões de frenagem. E nunca deixe de observar isso. O mercado, se ele descer, ele pode inclusive vir até aqui, ó, até os 50% do dia anterior. Por quê? Porque daí ele busca essa liquidez, tá? Testa esse POI aqui, essa linha azul desse POI aqui, e aí sim, em cima disso aqui, que ele cria uma estrutura compradora, se ele for, se for só um teste de rompimento de máxima. Daí, tá? Pode acontecer o contrário, ele já abrir aqui embaixo e fazer essa estrutura e subir, né? Então, ele pode já abrir aqui embaixo, fazer uma estrutura vendedora, fazer um fundo, né? Aqui eu vou fazer um fundo não tão, né? Ou um fundo duplo e subir, um fundo mais alto e subir. Pode ser também, ó. Aí nós já entramos comprados, tá? Por quê? Porque como o mercado ele já pegou a liquidez dessa região aqui, dessa lateralização, ainda teria que pegar essa região aqui. Só que ele também tem dívida aqui embaixo, né? Então, como ele fez um rompimento e não voltou para testar, o rompimento da máxima do dia anterior, então a gente está aguardando ele voltar para testar. É uma probabilidade, tá? Outro ponto também, essa volta que ele dá aqui no meio, tá respeitando os 38%, 38,2% da sua contração natural. Então, a gente volta aqui, pega essa região que ele subiu, pega o fundo e observa, ó, exatamente no 38,2. Então, o mercado, ele já pagou a sua retração natural do preço. Ele já pagou a sua retração natural do preço. Então, o que a gente espera dele? Se caso ele for continuar subindo, ele vai subir, ó, ele vai fazer aquele movimento, ele sobe, daí ele desce um pouco, daí ele sobe de novo, aí ele desce um pouco, aí ele sobe. Por quê? Porque como ele já fez a contração, agora é como se o mercado, assim, ele comprasse para vender, sabe? Isso é legal também quando a gente observa, isso é o natural do mercado, né? Esse tipo de movimento. Então, acho que era isso, a gente falei bastante coisa interessante, eu já tinha olhado lá no diário, a gente já tá com tendência altista no diário. No gráfico de 240 minutos, a gente também tá com uma tendência para alta, porém a gente tá bem próximo ao gradiente linear, a parte de cima, né, do canal. Então, ele pode bater, fazer um fundo para depois seguir subindo, isso no 240 minutos. E a gente deve ter agora, o que eu gosto de olhar no gráfico de 15, para ver se ele tem algum favorite gap, que eu não vi. Então, eu vou adicionar aqui 15 minutos e vou trocar para FGV aqui em Side Candles, no gráfico de 15, dia 22. Olha que interessante. Ele tá numa tendência, o gradiente linear tá apontando para cima, numa tendência compradora, tá? Então, assim, o que ele tem aqui? Olha as regiões que ele tem. O que seria legal a gente comparar?
essas regiões que estão compradoras com regiões que a gente marcou lá das pós, tá? Para ver se alguma coincide. Então, aqui 132, 780. Depois tem aqui embaixo 132, 393. Então, essas regiões aqui que tem a linha até aqui à direita, né? São as regiões que ainda precisam ser pagas, né? Como ele tem muitas linhas verdes, tá? Muitas linhas verdes, inclusive um order block, aqui embaixo tem o trade position, e para cima ele tem só lá longe, ó, as vermelhas, tá bem longe. Tá lá no 136 mil, 137 mil, a última order block, né? Então, ele pode primeiro descer, lembra da lei do menor esforço? Então, eu tenho muito mais coisinhas gostosas aqui para baixo, bem maior número, né? Do que aqui para cima. Aqui para cima eu tenho bem demora, né? Bem espaçadas. Então, a ideia é que o mercado ele faça, busque esse fundo, e aí depois ele vai voltar comprado e aí vai estourar a boca do balão. Vai repetir o que ele fez hoje, né? Então, para isso, a gente precisa que ele feche o gap. A gente já sabe que a macro do dia de hoje é compradora, né? Então, tudo isso a gente vai acompanhando amanhã. Ele pode fazer o reteste do rompimento, tá? Então, as atenções que a gente tem que ter: 133,300 tem um order block vendedor posicionado, 132,780, né? É um comprador aqui nesse fundo, vai fazer fundo duplo nos 15 minutos. A gente compra, ou um fundo duplo aqui também nessa região dos 132,300. Então, 102,780, 132,390. Então, volta lá para o gráfico de 1 minuto. Vamos ver onde é que tá nossas pós. Vocês viram que essas correlações são melhores? São mais interessantes? Isso tem que acertar o gráfico. Então, eu tenho aqui, ó, 131.800. 132.100. E aqui tá no 133.200. Tá. Bom, finalizando então. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para as regiões em que o preço, deixa eu ver aqui, fez POC vendedora, aqui faltou venda, compra, tá. Aqui dá pra gente pôr mais uma só para estudo. Essa aqui, próxima a 50% do dia anterior. Agora vamos falar de ondas. Esse sobe, desce, sobe, ele deve ter gerado onda 1, iniciado a onda 2, que a onda 2 concluiu aqui. A onda 3, ela iniciou nessa região. Então, a onda 3, ela foi praticamente ocorrendo desde a compra das 10 e pouco da manhã até esse topo aqui das 4:30 da tarde, praticamente 4:47. Então, aqui foi uma onda muito boa, tá? Caso a contagem ela seja igual, a gente fala, né? O movimento iniciou aqui a onda 3, ó. Aqui iniciou a onda 3. Aqui eu tenho a onda 2. A
A onda 1 ficou dentro dessa brincadeira aqui, sobe, desce da abertura. Depois a gente vê para alinhar. E teve esse movimento de choque, né, dos 38%, praticamente aqui, né, lateraliza. É como se o mercado fizesse isso aqui, né. E só sobe, 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 de repente vem um movimento de choque, ó. Lateraliza, cai mais, depois sobe. Então, a onda 3, ela tem que ser a maior onda nesse sentido aqui, ó, vertical. Então, aqui a onda pode ser uma onda 4, pode ser uma onda 5. Se a onda 2 foi complexa, 4 é simples, então eu posso dizer que a 4 pode ser essa aqui. Então, aqui eu teria onda 4. Depois eu vou ter onda 5. E depois eu vou ter o canal ABC. Ele cria novamente uma nova estrutura. Aqui temos que observar se esse aqui é uma recontagem, aqui onda 1. O término da onda 1 é o início da onda 2. A onda 2 ela tende a corrigir um pouco a onda 1. E neste caso ela não corrigiu, ela dá sequência ao movimento. Mas eu não acredito que isso tudo seja a onda 1. Então vamos aguardar. Tá bom? Vamos aguardar para amanhã saber o que aconteceu aqui. Então aqui ele inicia, então olha só, ele inicia um ciclo, fecha o ciclo e reinicia um novo ciclo, tá? Então assim, ó, se aqui for 2 complexa, 2C, 2 complexa, existe a possibilidade bem grande do mercado iniciar em onda 3, tá? Mercado já iniciar em onda 3. Se ele iniciar em onda 3, então eu vou ter mercado para cima direto ou para baixo direto. Para ele ser para cima, ele tem que ganhar esses topos aqui primeiro, tá? Por isso que esse M tá nessa região. Mas era isso. Acho que eu já passei tudo, né, pessoal? Então tá, boa semana para vocês, bons trades e prestem muita atenção nisso que eu passei para vocês, tá? A amplitude é um ponto de alvo, pós seria um suporte de resistência que a gente vai adotar e as amplitudes no TP marcações que vocês já devem usar. Pontos de liquidez, que é uma coisa que a gente está adicionando também aos poucos para vocês entenderem, que são regiões em que você identifica uma tendência e ele reverte essa tendência quando tem um certo número de pessoas entrando, né, na operação daquela tendência anterior, e depois ele muda essa tendência. Ele sempre vai usar os formatos, os modelos de estrutura. Então, muitas vezes está dando uma compra, você quer comprar, espera ele voltar no reteste, né? De repente é melhor, mais seguro. Mas era isso. Sucesso a todos, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.